Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia racional, 720, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 720, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional, que são ferozes. É porque são feitos pela energia magnética, a energia pior que existe, que é o mal puro, é o puro mal. E depois vão se transformar no astral inferior. Depois que passar pelo astral inferior, é que vão justamente para a Terra, ser bicho de 4 pés e de 2 pés. E tudo isso porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. A energia elétrica e magnética está incumbida de liquidar tudo que o pensamento e a imaginação fizeram, porque terminou a fase do pensamento e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, pela energia racional. Já passaram por várias fases de monstros, já passaram por várias fases de selvagens, já passaram por várias fases de civilizados e agora estão passando pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o que é de raça racional volta para o mundo racional, que é o primeiro mundo, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso que as coisas estão pretas no mundo, porque os feitos do pensamento e da imaginação vão todos entrar em falência com o tempo. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando todos para levar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão cansados de saber disso, que a natureza está preparando todos para levar para o seu verdadeiro estado natural. E por estarem vivendo artificialmente,
é que não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruídos por essas três epidemias da natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida de animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética e depois vão passar pelo astral térreo, serem verdadeiros Exus, com o garfo na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer, morrer, porque todos já nascem condenados à morte. Agora, no mundo racional, são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A vida é de transformações e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver, quando a energia elétrica e magnética governava a natureza, tudo era muito baratinho. Depois veio a inflação, está tudo caro demais. E chegou o ponto de quem ganha salário mínimo não poder comprar uma cesta grande de Natal para poder festejar o Natal. Mas no tempo em que a energia elétrica e a energia magnética governava a natureza, todos festejavam o Natal, porque o salário era outro. Hoje ninguém pode fazer mais nada, porque os juros dos bancos são muito altos, devido à correção monetária, e sabe que não vão poder pagar, porque o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. E tudo que foi feito pelo pensamento e pela imaginação vai terminar em nada. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar? O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, como tem morrido muita gente em desastres de avião, de trem, de automóvel. Tem morrido muita gente, porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o pensador o que vai acontecer com ele. Mas o raciocínio avisa a pessoa, porque o raciocínio é amigo
Tudo isso é uma chuva de pau no pensador, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar, passem a estudar a cultura racional, para saber, e há milhões de milênios, que vem a natureza preparando toda a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim toda a humanidade para depois de bem preparado, voltar todos para o seu verdadeiro estado natural, porque terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. E está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque a natureza não quer mais que todos sejam uns corpos de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Por isso, os assaltos aí estão, à mão armada, assaltos à casa de família, tudo porque terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. Todos estão com o pensamento enfraquecido. Secou o pensamento, seca o sentimento. Por isso, tudo isso acontece, porque todos estão com o pensamento enfraquecido. Tudo isso é uma chuva de pau nos pensadores, porque todos têm que raciocinar e estão com o pensamento seco e não sabem mais o que fazer, porque secou o pensamento. E outros estão com o pensamento enfraquecido, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e outros com pensamento enfraquecido, seca o pensamento, seca o sentimento. E existe um vazio dentro das pessoas, e esse vazio desequilibra a pessoa, enfraquece o pensamento. Aí causa todo esse desajuste dentro das pessoas por estarem com o pensamento fraco, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos perderam o direito de viver. E o pensamento e a imaginação estão em liquidação. Todos os feitos do pensamento e da imaginação vão estar liquidados. E o mundo está em trevas. A coisa está preta no mundo inteiro. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência, porque está tudo indo a caminho da liquidação, o pensamento e a imaginação. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e voltarão para o mundo de sua raça e vão conhecer o mundo de sua raça, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence guerras, e as guerras não cessam. E há guerras de todas as espécies, xiitas contra drusos, todos matando uns aos outros. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E todos
Foi inventado pelo povo todos os deuses. Foram inventados pelo povo. Foram inventados pelo povo deuses materialistas, que as Bíblias todas são diferentes umas das outras. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a coisa no mundo está preta, porque vai existir a falência de tudo que o pensamento e a imaginação fez. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a raça, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, como todos vão voltar para o mundo de sua raça, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o terrorismo é raro o dia que não existe. Esses já estão com o pensamento seco e não sabem mais o que fazem. É todos os dias. Quando não é uma nação, é em outra. O terror está em todo lugar do mundo. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão com o pensamento enfraquecido. Seca o pensamento, seca o sentimento, todos com o pensamento seco. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas. A violência é cada vez mais forte. Todos os lugares, em todas as nações do mundo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. É por isso que a coisa no mundo está preta, porque o mal está em todo lugar. Os maus estão em todo lugar, no mundo inteiro. Parece até que o diabo tomou conta do mundo, porque as maldades que existem são demais. As injustiças, paga o justo pelo pecador. Já foi muito pior o mundo. A continuação dessas mensagens se encontra no 721, volume do Histórico.